Boa noite, agora são 21 horas em ponto, 9 horas da noite. Sejam bem-vindos ao programa Ponto de Conexão. Eu lembro que estamos na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. Também é possível acompanhar o Ponto de Conexão ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. Eu sou Irineu Guarnier Filho e hoje vamos falar sobre a importância de ter um hobby na nossa rotina, uma atividade que nos faz bem e também uma forma de ajudar na nossa saúde mental e com os nossos desafios diários. Em um mundo cada vez mais acelerado, em que a rotina parece não dar trégua, cabe uma pergunta: estamos realmente cuidando da nossa saúde ou apenas tentando dar conta do dia a dia? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, lembra que a saúde vai muito além da ausência de doenças. Ela envolve equilíbrio físico, mental e social. Mas na prática, como alcançar esse bem-estar em meio ao estresse, à ansiedade e ao cansaço que se tornaram tão comuns? Um hobby ou uma atividade prazerosa que nos façam esquecer por algum tempo os problemas do dia a dia podem ser a solução. Mesmo atividades simples como uma caminhada, a leitura, a prática de um esporte ou até um hobby artístico podem fazer mais diferença do que imaginamos. Não apenas ajudam a aliviar a pressão do cotidiano, mas também fortalecem a nossa capacidade de enfrentar desafios. Mas então, por que ainda é tão difícil priorizar o autocuidado? Estamos preparados para desacelerar? Ou seguimos presos a um modelo de vida que valoriza mais a produtividade do que o bem-estar? É sobre isso que vamos falar no Ponto de Conexão de hoje. E para falar sobre a importância de se ter um hobby como contraponto aí na rotina do dia a dia, estão comigo ao vivo aqui no estúdio do Ponto de Conexão esta noite, Fernando Locatelli, que é empresário e piloto de acrobacia aérea. Boa noite, Fernando, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, Irineu. É um prazer estar com vocês aqui hoje para a gente conversar sobre um tema tão relevante em relação aí à qualidade de vida, né? Também está conosco a Júlia Barros, que é jornalista e cofundadora do Hobby Book Club. Boa noite, Júlia. Seja muito bem-vinda também ao nosso programa. Boa noite a todos. Estou super contente com o convite e é um prazer estar aqui com vocês esta noite. Também conosco Rafael Nedel, que é engenheiro civil e vice-presidente do Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Espero poder esclarecer as dúvidas aí, as curiosidades sobre a observação de aves. Estamos muito curiosos para conhecer mais sobre esse hobby. E completa a nossa mesa aqui de bate-papo desta noite, Lúcio Brancato, colega, jornalista e colecionador de discos, grande conhecedor de música e também um colecionador de discos. Lúcio, boa noite. Querido, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Boa noite, Irineu. Boa noite a todos. Prazer é meu estar aqui com vocês, dividindo cada um seus hobbies e a importância, né, disso para a vida de todos nós, né? Exatamente. A gente falou isso, né, na abertura, mais do que, né, um passatempo, uma atividade, enfim, o hobby tem essa capacidade, né, essa propriedade de também contribuir para a saúde mental. Mas antes de começar a conversa aqui com os nossos convidados, eu quero propor um desafio para você que está em casa. Você sabe o que significa, afinal, a palavra hobby? E qual é o seu hobby? Hobby é uma palavra da língua inglesa, frequentemente usada na língua portuguesa, já está praticamente aportuguesada, que significa passatempo, uma atividade prazerosa, realizada regularmente nas horas de lazer. É uma ocupação para momentos de folga, que tem como objetivo encontrar satisfação e alegria, tornando a vida mais leve. Muito bem, na abertura a gente falou aqui sobre o hobby e a atividade de cada um dos nossos convidados. Agora vamos ouvi-los para conhecer um pouco mais dessa atividade, como é que eles começaram, como é que desenvolvem. Vou começar pela ordem de apresentação com o Fernando Locatelli. O Fernando é empresário do setor automotivo, atende duas empresas, né? Uma no litoral norte, outra lá na região dos vales. Sobra tempo para voar, Fernando? Como é que é isso, hein? É verdade, assim, obviamente diante do cotidiano, né? É puxado, né? E a gente tem que encontrar esse tempo. E normalmente é durante os finais de semana. Finais de semana.
Então, é quando a gente encontra um pouco de tempo. Claro, a aviação, ela exige um preparo profissional, né? Claro. Apesar de ser um hobby, é uma atividade que ela envolve risco, uma preparação. E toda vez que a gente vai executar alguma atividade aeronáutica, é importante ter esse tempo de preparo, de tranquilizar a mente, né? Para poder focar naquela atividade. Então, eu digo que a aviação, ela traz esse benefício, né, como atividade, porque ela faz com que a gente se concentre durante aquela atividade 100% naquilo. Claro. Então isso faz com que a gente consiga aliviar as tensões do dia a dia aí para focar 100% do tempo no voo. E o Fernando está sendo modesto, né? Ele está falando em aviação, mas na verdade ele faz acrobacia aérea, que é uma aviação levada ao extremo, né? Quer dizer, o risco é muito mais alto. Claro que todas as manobras, nós vamos começar a ver algumas imagens ali, ó, o Fernando dando a partida no avião, iniciando, o táxi ali para decolar. Esse avião, que modelo é esse avião, Fernando? Esse modelo é uma aeronave CAP-10 de fabricação francesa. Acrobático. Acrobático, né? Foi desenvolvido para a Força Aérea Francesa na década de 70 e 80. Treinamento de pilotos. Treinamento de pilotos da Força Aérea Francesa, e depois houve essa versão civil, né? Ali. E ele foi uma aeronave fabricada em torno de 300 a 400 aeronaves. Já virou de cabeça para baixo lá, Fernando. Esse show aéreo foi em Pirassununga, né? Sim. Na base aérea lá, na academia da Força Aérea. Né? Então, primeiro ali estava fazendo o tunô, né? Aquele giro sobre exatamente. O eixo longitudinal, né? Agora está fazendo um looping. Um looping, né? Exato. Que é um giro completo ali também, né? Isso. Vamos ver, a gente vai olhando as imagens, vamos descrevendo ali, tá, Fernando? Vamos lá, essa aqui a gente está fazendo... Esse aí foi um parafuso, né? Uhum. Esse foi um show aéreo que a gente realizou em Lajeado no final do ano. Tá descendo de nariz ali, né? Isso. Foram 3 voltas aí. Esse já foi um show aéreo em Capão da Canoa, realizado. Isso, né? foi agora no verão, né? Agora no verão, foi muito exatamente. comentado nas redes sociais, o pessoal postou muito. Essa manobra é um looping, é um 8 cubano invertido, né? Um meio looping, e depois a gente coloca a nave em 45 graus e retoma para o voo normal. Muito bem. Muito bem. Ao longo do programa a gente vai falar um pouco mais aí sobre as atividades do Fernando e a pilotagem aí acrobática, que é um negócio sensacional, né? A Júlia tem um grupo aí que é também um trabalho muito bacana, que a gente quer ouvir um pouco agora a Júlia nos falar como é que surgiu isso, Júlia. A Júlia é jornalista, sempre trabalhou com jornalismo. Como é que surgiu essa atividade na tua vida e que espaço ela ocupa hoje no teu tempo? Eu sempre gostei muito de ler desde novinha, então é um hobby que eu tenho há muito tempo. E com a chegada das redes sociais, eu e muita gente foi perdendo esse hobby, né, de largar o telefone e voltar a ler. Então, eu e uma amiga minha que criamos o hobby, ela também é jornalista, a Rafaela, nós sentimos necessidade de unir um grupo de mulheres, jovens mulheres, para largar um pouco as telas, voltar a ler, incentivar a leitura e também incentivar a troca, a conexão presencial, experiências. Então, a leitura sempre teve um espaço muito grande na minha vida e agora voltou a ter ainda mais. E a ideia do clube é nós lermos só para mulheres e nós lermos também autoras mulheres. Uhum. Então, a gente lê autoras brasileiras, agora no próximo a gente vai ler uma autora chilena. Então, a gente sempre vai mesclando um pouco. Mas vocês se encontram, assim, presencialmente ou é só pela internet? Como é que funciona isso? Nós temos um grupo online que a gente faz as combinações, mas a gente se encontra presencialmente. Agora a gente está vendo ali, né, Júlia? Onde é isso? Esse é no Parque Germânia, todos os encontros são aqui em Porto Alegre. Sim. A ideia é que sempre, né, a gente trabalhe com encontros presenciais aqui em Porto Alegre. Esse aí é num café que a gente foi e geralmente os encontros são baseados nas histórias que a gente leu. Então, o primeiro encontro foi num café mais voltado ali para os anos de 1950. A história se passava em 1920, então, né, a gente tentou achar um café parecido. E aí a gente sempre tenta unir, né, o encontro, a experiência com a história que a gente leu. Que legal, porque aí as pessoas se encontram, conversam, tem uma troca, né? Exato. Que por mais que a gente consiga manter hoje uma vida conectada com todo mundo, com os amigos, não é a mesma coisa do que o encontro presencial, né? Rafael, observação de pássaros. Estamos curiosos para conhecer mais sobre esse hobby.
Como é que surgiu isso na tua vida? O que faz um observador de pássaros? Além de observar, claro. Sim. Na minha vida, a observação de aves, ela surge assim... Porque eu sou um cara muito curioso, sempre atrás de novos conhecimentos, sou muito ligado na ciência. E eu encontrei um canal no YouTube que se chama Planeta Aves, que é do ornitólogo William Menck. Sim. Né? E é um canal que ele é voltado para as aves brasileiras, né? E só aquilo já me chamou a atenção. E conforme eu ia acompanhando ele, a gente vai conhecendo as aves e tu começa a encontrar elas no teu dia a dia, né? E reconhece na tu começa rua. a reconhecer, tu começa a entender, e isso vai se tornando uma coisa muito, muito legal, assim, muito gratificante. Tu adquirir um conhecimento, tu sai na rua e tu identifica, esse é um João de Barro, esse é um Sabiá, os mais porque a gente simples, que não assim. tem esse olho treinado, esse letramento, vamos dizer assim, a gente vê o pássaro, é um pássaro, não sabe... Isso, às vezes tem uns que são mais comuns, às vezes a pessoa não sabe o que é um João de Barro. Pois é. A gente, eu acho engraçado, mas eu já ocupei essa posição também, Claro, né? De não saber o que era um pardal, o que era um sabiá. E vocês também se encontram? Tem um grupo? Sim. A gente, eu digo que o grupo ele tem 3 atividades principais, assim, que é a sua reunião mensal. A reunião mensal geralmente ela acontece no Jardim Botânico, no primeiro sábado de cada mês, tradicionalmente, né? Vai variar. E nessa reunião a gente faz uma caminhada ali pelo Jardim Botânico. Ali já tem... Sim, ali é uma né? região muito bacana, bem arborizada, assim. Então a gente faz uma caminhada ali de 1 hora e meia. A gente está vendo um pouco ali 2 horas. da observação. E isso, ali já é no Jardim Botânico. E depois disso, na nossa reunião mensal, a gente traz um palestrante de fora para falar sobre algum tema que de alguma forma se comunique com as aves, né? Sim. Pode ser de uma perspectiva de preservação ambiental. A gente já trouxe uma veterinária para falar sobre tratamento de fauna silvestre com uma pequena ênfase nas aves. Já trouxemos uma socióloga para falar sobre a observação de aves da perspectiva da sociologia, da forma como a gente interage com o meio ambiente. Como elas... Né? Então, essa é a reunião mensal, né? E aí nós temos também as saídas curtas, que a gente chama, que elas acontecem nos parques de Porto Alegre. São mais oficinas, mais voltadas à prática. É a observação, não tem a parte da palestra. E temos também as nossas saídas em unidades de conservação. Né? Aí são viagens mais longas. Isso, são sempre dentro do Rio Grande do E eu Sul. vi ali, vocês estão sempre com câmeras, vocês registram tudo, fotografam? Sim, ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu sou um que cada vez mais eu abandono mais a câmera. Porque eu acho que eu me conecto mais com o ambiente, se torna mais um hobby, se eu não levar a câmera. Eu levo só o binóculo, né? E a verdade é que não são necessários instrumentos nenhum. Tu precisa dos teus ouvidos, teus olhos e a tua curiosidade para observar aves, né? Mas eu me conecto muito mais, assim, através do binóculo. Do binóculo. Que é mais ou menos como aquela coisa, né? Do cara que vai ao show e fica filmando o show o tempo todo e acaba não prestando atenção no show, não vendo o show, né? Ele leva o show para ver em casa e depois não vê, né? Imagino que seja mais ou menos isso. Claro que olhar no binóculo você vai ter apenas a memória daquela cena. Sim, mas é muito legal. Aqui ou ali é interessante. Uma anotação, uma coisa assim. Sim, caderneta de observação. Né? Vamos falar mais sobre isso, Rafael. Lúcio, o Lúcio é um crítico de música, conhece profundamente música e também se tornou, por isso, um colecionador de discos, né? Lúcio, tem muita coisa, né? Eu vejo que você publica lá nos teus perfis, sempre tem uma coleção fantástica, né? Lúcio? Como é que começou isso? Foi o trabalho que te levou ao... Não, acho que o trabalho somou, né? Porque, enfim, a relação com a música vem desde cedo, sou da geração ainda onde se comprava o disco de vinil, né? Então tem esse lado que é diferente do maneira de tu consumir ela em vários sentidos hoje em dia. Nas plataformas de streaming. Mas, com certeza, a minha profissão como jornalista, dentro do jornalismo cultural, acaba ampliando muito mais isso, mas é como tu mesmo estava comentando, né? Música todo mundo escuta, né? Mas o ato, a maneira como tu escuta pode aí sim se tornar um hobby, né? Que é o momento de pausa, e principalmente no caso do disco de vinil,
que demanda uma atenção. Tu tem que colocar ele no toca-discos. Em algum momento o lado A vai terminar, tu vai parar, virar o lado. Então, eu acredito que essa relação de escutar música com um disco de vinil, ela fica muito próxima de um hobby exatamente por isso, porque é um momento de pausa, de lazer, né? De sentir a música de uma maneira diferente. Claro, eu escuto música em todos os formatos, né? Mas eu tenho aquele meu momento de... Chega em casa, fim de tarde, coloca um disco para rodar, faz a janta, toma um vinho, né? Então, eu acho que o que torna acho que um dos fatos que torna alguma coisa num hobby é exatamente um certo ritual, né? E uma frequência também, né? Então, eu faço isso todo dia. Então, ele... a experiência de ouvir né? Eu acho que aqui no hobby de cada um a gente está vendo ali um pouquinho da coleção do Lúcio, ali, alguns... E com isso também eu criei um canal do YouTube para compartilhar a minha coleção com outras pessoas, né? Então essa coisa vai... E o vinil voltou com tudo, o vinil voltou com tudo, né? Inclusive tem um dado muito recente que depois de 3 décadas já atingiu bilhões de vendas no mundo inteiro, assim, superando, enfim... As pessoas estão buscando isso, Lúcio, essa conexão não só com a música, mas também com o objeto em si, o suporte, né? Quer dizer, ali você tem a capa, você tem a embalagem, você tem as letras, você tem... Quer dizer, é uma outra experiência completamente de ouvir numa plataforma. Exato, né? Eu acho que música, muita gente pensa, tu é contra o digital. Pelo contrário, eu acho que é uma ferramenta para eu descobrir facilmente algumas coisas que antes era muito mais complicado, para depois sim ir atrás do vinil, exatamente por isso que tu estava comentando. É um objeto de arte que tu tem nas tuas mãos, né? Tu tem, claro, a gente também passou pela transição para o CD, então a capa diminuiu, a ficha técnica que diminuiu no CD, no digital ela desapareceu. Então eu acho que muito da volta do vinil está relacionado a essa vontade de ter uma experiência mais completa com a arte, né? Com a música propriamente dita. E é interessante como isso seduziu jovens que já nasceram na era da música digital, nem chegaram a conhecer nem o CD, né? E hoje redescobrem o vinil, né? Eu vejo, por exemplo, minhas filhas boa parte adoram vinil. Desse consumo está dentro da nova geração. Eu acho que, de alguma maneira, eles estão se apegando para ter literalmente uma experiência mais próxima daquilo que eles já vivem no dia a dia, de colocar um fone de ouvido, sair caminhando e tal. Mas eu acho que tem esse momento dessa experiência, dessa relação mais próxima e afetiva com a música que esse tipo de hobby traz pra gente. E tem aquela coisa do colecionador, Lúcio, de caçar raridades, procurar, garimpar, ir nos sebos, e tem isso também? Faz muito, isso, esse garimpo? Isso faz muito parte né, é um dos braços do hobby, né? Porque... Claro, é fácil hoje comprar online, mas não substitui aquele contato de tu ir. E Porto Alegre é uma cidade que felizmente entrega isso ainda muito bem, de ter a loja de disco de bairro, feiras, onde tu encontra outros humanos que nem tu, né? Não é só nesse mundo virtual. E ter esse contato direto, eu acho que é importante em qualquer hobby ou relação de entretenimento mesmo. Assim, né? Esse eu acho que é o ponto, que é o gancho que eu queria levantar com vocês, que é isso que o Lúcio falou agora no finalzinho. O hobby tem essa capacidade, né? De aproximar pessoas, né? Ou por afinidade, ou por... Né? Aproxima as pessoas, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas experiências de vocês com outros praticantes da mesma atividade. Eu acho que essa aproximação, principalmente no nosso clube, que a ideia é unir pessoas, conversar sobre isso, tem crescido cada vez mais, principalmente depois da pandemia, que o pessoal tem essa necessidade de se encontrar, né, de conversar e de fazer novas amizades. Então, isso ajuda muito, assim, eu costumo dizer que é a saúde social, né? A gente tem a saúde física, a saúde mental e a nossa saúde social. Eu acho que o clube, ele incentiva muito isso. Porque é um momento que a gente vai se desconectar, a gente vai focar ali no bate-papo, na conversa,
falar sobre a história, né? Falar... E outros hobbies também, né? Como o do Lúcio, por exemplo, que é também se desconectar, ficar ali. Acho que todos, né? Envolve essa parte de ficar focado no que tu tá fazendo, no que tu gosta e ter outras sensações, outras experiências e compartilhar com um grande grupo. Porque isso pode se tornar coletivo mesmo, né? Essa experiência, o que a Júlia traz dentro de um clube, né, de leitura, está acontecendo agora, né, já acontece há muito tempo no exterior, que são os bares para audições, né? Para audiófilos, como eles chamam aqui em Porto Alegre. A gente já tem alguns espaços que é exatamente isso, em paralelo, né, relacionando com o clube de leitura. Para ouvir vinil, por exemplo? Para ouvir vinil. A gente tem 3 ou 4 lugares já em Porto Alegre que são exatamente para isso. Não é para um DJ, para a pessoa dançar. Tu pode dançar também, mas é exatamente isso. É proporcionar uma experiência coletiva. Pode levar seu disco lá. Pode levar seu disco. Tem noites especiais, temáticas de gêneros musicais. Então, eu acho que também tem muito isso, né? Porque, claro, tá tudo bem a gente ter o nosso hobby sozinho em casa, mas compartilhando se torna ainda mais interessante e é bom saber que existem outros malucos que nem a gente, assim, não estamos sós na nossa própria loucura, né? É bom a gente ver os semelhantes. Os semelhantes, né? Porque tem isso, né? A gente vive numa sociedade hiperconectada, a gente está 24 horas por dia conectado com o mundo, com todo mundo, falando com todo mundo no WhatsApp, mas às vezes estamos fisicamente isolados, né? Fisicamente sozinhos, né? Porque a conexão é muito virtual, né? E eu acho que essas atividades de vocês aproximam muito, né? Eu já vi lá no Aeroclube de Montenegro, lá onde o Fernando pratica os voos acrobáticos dele, faz os treinamentos dele. Eu já vi ali que reúne pessoas de várias idades, né, Fernando? Tem por exemplo, o comandante Machado estava lá uma vez fazendo um treinamento acrobático contigo. É um senhor de, eu acho que mais de 70 anos de idade. Completou 80 anos. 80 anos. É a nossa referência. E está fazendo acrobacia aérea. O comandante Sérgio Machado é fantástico, né? Isso que vocês trouxeram a acrobacia, apesar de ser realizada muitas vezes sozinho, não em treinamento, ela exige que sempre há um instrutor, sempre são pessoas que compartilham daquele treinamento. Sim. Né? Às vezes está realizando um treinamento sozinho, mas tem uma pessoa no solo olhando as figuras, né? Que é como se fosse um balé no ar, né? Sim. Então, esse cotidiano, esse final de semana no Aeroclube é muito saudável. Lá as pessoas trocam experiências, né? Falam sobre aeronaves. Vai famílias inteiras, crianças. Então, eu cresci dentro do Aeroclube, né? Meu pai foi piloto, né? Desde a década de 60, então a minha história ela é intimamente ligada ao Aeroclube. Então, desde muito cedo, frequentando esse ambiente familiar. E ali a troca ela é muito, muito saudável. A gente fala, né? O ratão de hangar é aquele cara que está sempre aprendendo alguma coisa ali, né? Sempre aprendendo com os mais experientes, né? E muitas vezes a gente faz treinamento que é voo em formatura, né? Com 2 ou 3 aeronaves, né? Pratica. Então essa troca ela é muito saudável e muito legal. Eu cheguei lá uma vez para visitar o Aeroclube lá, a gente foi fazer uma matéria, e aí tinha 2 aviões no ar fazendo acrobacias, que é um balé, né? Aquele balé tudo sincronizado. E aí quando eles pousaram e vieram de lá, eu vi o Fernando, que eu já conhecia, e vi aquele senhorzinho, né? Isso. Poxa, mas ele estava sozinho no outro avião, tem 80 anos, fazendo acrobacia junto com o Fernando nas as mesmas manobras que são fisicamente muito desgastantes, né, Fernando? Existe cada pessoa reage de uma forma, né? Mas a fisiologia ela é primordial para a acrobacia. Tem pessoas que não vão sentir nada, né? É mesmo? E tem outras pessoas que vão eventualmente no início da atividade ter alguma sensação. Né? Mas a força G, né, que é a força da gravidade, ela atua porque a gente troca de atitude do avião, substitui, né, a velocidade horizontal pela vertical muitas vezes, e aí dentro dessa aeronave, que essa categoria, a gente experimenta em torno de -3, né, negativo, e até +4 e +5 positivo, dependendo da manobra. Então exige um preparo físico, né, para poder realizar esse tipo de esporte. Mas é como qualquer outro esporte, né? Uma natação, um futebol exige também porque o sangue físico. Vai para a cabeça, desce, sobe o tempo todo, né? O sangue circula muito rapidamente pelo corpo, né? Muito rapidamente. Eu fiz uma vez um voo desse, desculpe te interromper, Fernando, e
um voo desse parecido, não tão radical quanto o teu ali, mas a sensação que a gente tem dentro do avião não é que o avião está girando de cabeça para baixo, né? A gente tem a sensação que o avião está parado, estabilizado, e o planeta é que está girando, a Terra é que está girando, né? Então é uma sensação um pouco mais confortável, né? Exato. Ali a gente experimenta, o avião ele tem a gente chama de envelope, né, tecnicamente falando, mas a gente consegue explorar esse envelope e fazer com que o avião atue de forma diferente daquilo que é um voo normal. Claro. Né? Então faz com que a gente experimente a sensação de ficar de cabeça para baixo, a força G atuando no corpo. Então é bem interessante. Nesse 3G negativo que você fala é quando o avião está descendo muito rápido, né? Exato, na verdade. Aí você tem aquela sensação dos astronautas, que o teu peso zera, né? Exatamente. Se ficar negativo, na verdade, toda vez que a gente aplica a força de gravidade no corpo, por exemplo, eu peso em torno de 80 quilos, né? Se eu aplicar 4 vezes a força G, eu vou para 350, 360 Pois é, mas aí é na subida. É na subida. E na descida também, dependendo da força do comando que se aplica no avião, né? É tudo muito sensível, mas como o avião voa muito rápido, essas manobras são realizadas em torno de 250, entre 200 e 250 por hora, né? Como no voo a gente não tem muita referência próxima, parece que às vezes a gente está voando devagarinho, mas na verdade a gente está exercendo altas velocidades, né? Sim, sim. Olha lá, a gente está vendo ali, olha, vai para o looping de novo, né, Fernando? Ali, ó. Essa manobra se chama Hammerhead. O Hammerhead, cai de lado ali, exatamente, né? É uma vertical, né, 90 graus, olha lá. E o avião chega quase no pré-stall e aí a gente dá um comando para o avião voltar. Muito bem, olha ali. Espetáculo. Acho que deve ser bem relaxante para aliviar as tensões, as preocupações, né, Fernando? Esse é um ponto interessante, né? Normalmente um treinamento de acrobacia ele vai em torno de 15 a 20 minutos. E justamente pela força da gravidade que a gente experimenta, acaba realmente, né, cansando bastante. Muito, né? Então a gente sai do voo realmente relaxado, sabe? Tem um ditado na aviação, né? Se teve um dia ruim, faz um voo para melhorar. Sim. Teve um dia bom, faz um voo para comemorar. Então, é interessante mesmo. Muito bem. Júlia, no grupo de vocês, entra também essa questão que a gente falou com o Lúcio de colecionar? Vocês têm pessoas que colecionam também, se interessam em guardar os livros? Algo muito, porque o livro é muito colecionável. Eu né? particularmente gosto muito de livro físico, eu só consigo ler livro físico. Pois né? Hoje em dia tem também o digital, o Kindle. Muitas meninas, né, muitas que participam, leem no Kindle. Inclusive no nosso último encontro que foi... Não há nenhuma restrição. Não há nenhuma restrição. A ideia é ler, incentivar a literatura, a leitura. Então, onde quiser, onde for acessível. O que importa é a palavra escrita, né? É estar lendo. Mas eu tenho uma pequena biblioteca. Eu gosto bastante, assim. Sempre gostei muito de colecionar coisas, assim. Caça também, sebos e... Gosto bastante também. Passo horas em livrarias, em feiras de livro. Eu acho que a gente sempre brinca, né? Tem o leitor que gosta de ler, mas tem o leitor também que gosta de comprar livros. Eu acho que o ato de estar comprando um livro é muito gratificante, assim. Então, é muito bom, dá uma sensação muito boa. Então, a gente gosta bastante, a Rafa também, que faz o clube comigo, também lê muito livro físico, então... E quem gosta de livro, muitas vezes, compra mais do que pode ler, né? Tem mais livro. Eu sou essa pessoa. Aquela pilha vai se acumulando. A pilha para ler tá maior do que a pilha de livros, mas a ideia... Tem até uma prática, né, que a gente vê muito nas redes. Se eu não me engano, é uma prática japonesa que tem essa ideia de acumular livros. Porque eles estão ali como uma promessa de que algum dia tu vai ler e eles estão te esperando para o momento certo. Sim, então, mesmo não ler agora, um dia vai ler. Um dia tá ali não possa ler agora. Eu acho que era o Humberto Eco que falava isso, né? Não existe livro demais, não existe essa coisa de, né? Eu não posso ler todos os livros. Não tem problema, vai acumulando. Talvez um dia vai dar. Consiga ler, talvez não, mas enfim, os livros estarão lá esperando por ti. Rafael, e esse contato com a natureza? Esse contato, você, por exemplo, é engenheiro civil, trabalha também com números, matemática, com obra, com coisa pesada. Esse contato com a natureza também é relaxante, né? Sim, muito. Até assim, eu sou engenheiro por formação, mas hoje não está exercendo. Sim. Estou trabalhando na área de vendas, né? Mas também é um trabalho
que não te dá essa oportunidade de conviver com a natureza. É estressante, a gente fica dentro de um local que não tem janelas para rua. Pois é. Né? E assim, eu mesmo sou uma pessoa que lido com ansiedade e depressão. Né? Então, a observação de aves comprovadamente tem um efeito positivo sobre estas doenças, porque temos que encará-las como elas são. Sim, né? sim. E assim, é renovador, principalmente as saídas de campo, que a gente vai assim, numa sexta-feira de noite, acorda 6 da manhã para ver aves, ver passarinho, né? E às vezes a gente não volta nem para almoçar, a gente fica em campo, leva sanduíche e volta tipo assim, 5h30, 6 horas, quando o sol está se pondo. Né? Que é o horário do que os pássaros, né? Eles acordam cedo e dormem cedo, né? Com a luz do sol, né? Vai depender da espécie, da ave. Mas tem aves noturnas também? Temos aves noturnas, né? As aves são mais ativas no geral, no horário cedo, assim, quando o sol nasce e quando o sol está se pondo. Né? Tem algumas aves que elas são mais ativas no período ali das 10 até umas 3 horas da tarde, que são os rapinantes. Que são águias, urubus, falcões, que muitas vezes a gente vê fazendo círculos no céu, planando. Sim. Né? Porque eles aproveitam as termais, que são correntes de vento ascendente. Então, quando começam a aparecer mais os rapinantes, as outras aves dão uma descansada porque está muito quente para elas. Né? Então, tem a questão do horário, sim. Sim. E durante a noite a gente pode observar corujas, que a gente chama das corujadas. Isso. É bastante difícil, assim, observar corujas, né? Não pode iluminar, né? A gente vai para ambientes escuros, assim. Tem um artifício que a gente usa, que tem que ser usado com responsabilidade, que é o playback, que é quando tu coloca o som de uma ave para tocar, algumas aves respondem, elas vêm ver, porque elas interpretam como se fosse um outro indivíduo, né? Sim, sim. E eu ressalto que tem que ter muita responsabilidade, porque isso pode ser estressante para a ave. Ela pode abandonar um ninho, abandonar um território, ela vai interpretar como um concorrente da mesma espécie, então tem que ter cuidado. Pode estressar. Mas é uma forma que pode ser, uma ferramenta que pode ser usada e que a ave vem ver o que está acontecendo. Né? Então, com umas espécies corretas, né? Para vocês poderem observar, fotografar. A gente chama 1 ou 2 vezes e aí ligamos a lanterna para ver se está em cima das árvores a coruja, né? E assim a gente vai indo. Observação noturna de pássaros. Tem. Que legal. O que vocês veem mais aqui nas nossas matas e nas proximidades aqui da capital? O que tem mais? A gente notou que nos últimos anos está voltando muito, né? Boa parte dessa fauna começou a reaparecer, né? Com menor utilização de defensivos químicos e uma série de produtos. Algumas aves estão voltando, outras desapareceram, né? Olha, eu não conseguiria elencar assim que se vê mais, porque é muita coisa, né? E vai depender dos habitats, vai depender do ambiente urbano, vai depender se tu tem um banhado, se tu tem um campo, se tu tem uma mata fechada. Eu não consigo dizer assim que a gente... o que a gente mais vê é bem-te-vi, João de Barro, canário... Não, me fugiu não, pardal. O pardal até é uma ave que está diminuindo, a gente está vendo cada vez menos. Eu ia te perguntar isso, porque a gente via pardal por toda a cidade, menino Deus, ali era coberto de pardal. Não se vê mais pardal na rua, o que houve? A gente está tirando dele o habitat, que o pardal ele é uma ave que ela não é nativa, né? Ela veio da Europa, se eu não estou enganado, da Europa. Mas ele é uma ave que não faz o ninho como as outras aves, com galhos, não faz ninho em árvores, ela se aloja em cavidades. Então o pardal usava muito os telhados das casas, que tinha as ondulações ali. Sim. E cada vez menos se tem esse tipo de telhado. Então as aves estão... Essa espécie está perdendo o seu habitat, né? Então por isso está reduzindo o número. As casas foram sendo demolidas, constroem prédios. Muitos prédios. Vidro e aço, uma caixa de vidro e aço. O vidro, acho que é muito importante a gente comentar que o vidro, ele grandes superfícies espelhadas e vidros são inimigos das aves, assim. Porque a ave não consegue perceber que existe uma barreira, né? E muitas aves colidem com essas superfícies espelhadas e isso é um grande problema. E o que a gente recomenda é que hoje já existem adesivos que tu coloca na superfície
que eles podem ser estilizados, algumas são só umas bolinhas, alguns são uns passarinhos, e isso auxilia a ave a identificar que tem uma barreira física ali e ela desvia. Sim. Então acho que... Um sinal de pare, né? É um sinal de pare, porque a observação de aves, dentro daquilo que o clube se propõe, a gente trabalha muito a questão da conscientização ambiental. Né? Observar as aves, observar a nossa interação, como a gente impacta, como a gente ama as aves, a gente se propõe também a preservar os ambientes, os habitats das aves. Claro, né? elas precisam disso para continuar existindo. A gente fala bastante em conservação ambiental. Né? E vocês observam na cidade também, aqui dentro da cidade? Sim. As reuniões mensais, elas acontecem geralmente no Jardim Botânico. Agora estão sendo no Jardim Botânico. Ano passado aconteceu, a maioria delas foi na Redenção. Só que o ambiente urbanizado, ele limita o que tu consegue observar. Né? Nós temos, no Brasil, em torno de 1.800, 1.900 espécies de aves. Né? Catalogadas, sim. Ainda deve ter mais. Sim, se descobre mais. De vez em quando se descobre uma nova, às vezes até se redescobre. Né? O clube tem essa característica da ciência cidadã, de fazer o registro e publicar esses registros em plataformas. Vocês já descobriram nas isso. observações alguma ave que não estava catalogada, alguma coisa assim? Que não estava catalogada... Ou muito raro? Eu acho que... Eu não estou me recordando agora. Eu mesmo sou muito recente no clube, né? Por mais que tenha ascendido rápido ali, pela paixão que eu tenho pelo clube. Mas a gente conseguiu redescobrir uma ave que não era observada há 50 anos, numa determinada unidade de conservação. Olha só. Né? Qual é a ave? Eu não lembro. Não lembro mal. Eu brinco assim que eu sou um bom exemplo de observador de aves, porque eu não sou um especialista, na verdade. Sim. Não é um ornitólogo. Eu não sou um ornitólogo. E assim não precisa ser, sabe? Não precisa ser. Eu sou um leigo, sou um engenheiro, eu não sou um biólogo. Claro, claro. Então eu brinco que dentro do clube eu sou o que menos sei. O que menos sei identificar aves. Sim. Né? Mas eu sei curtir aquilo. Mas isso pode até inibir quem queira praticar o hobby. Mas eu não tenho esse conhecimento total. de biologia. Por isso, não precisa. Só o ato de observar já é super válido, né? Então, não precisa ser um biólogo, um ornitólogo. Eu sempre tento assim, deselitizar a observação de aves, democratizar ela, é para todo mundo. Porque até pode inibir quem queira praticar. Sim, né? não tem barreira nenhuma. Quem quiser, nos segue lá no Instagram, vai na nossa próxima atividade. Não sei nada, que ótimo, tu tem um universo para descobrir. Claro. Isso acontece muito na aviação, né? Né? Os spotters, Os spotters, observadores de aviões. De aeronaves, né? Então eles ficam perto de aeroportos. Eu estava pensando isso quando estava falando da questão do final de semana, né? No aeroclube. Tem o teu hobby, que é estar lá em cima fazendo as manobras e tal, mas também tem o hobby de quem tá com o pé no chão, né, ali, curtindo. A gente vê muito aqui na saída de Porto Alegre. A gente vê ali naquele alambrado que tem na cabeceira da famílias inteiras. Famílias inteiras ali. Então eu achei super interessante isso, né? Levam a cadeirinha de praia, tripé, câmera. Porque daí o teu hobby se torna um espelho do hobby da outra pessoa. Né? Não, e é impressionante, sim, porque tem os spotters e tenho vários amigos spotters, né? E eles sabem exatamente o dia que a aeronave vai pousar. Sabe. Vai pousar a maior aeronave de carga em Porto Alegre no dia tal, no horário tal. O modelo mais raro. O pessoal vai para lá. Até hoje, eu acho que com a tecnologia também, né? Tu vai observando, tem gente que fica seguindo os mapas. Tem aplicativos, né, que fazem com que a gente acompanhe em tempo real as aeronaves, né? Então é muito legal. Então os spotters sabem muito mais de aeronaves muitas vezes que pilotos, porque eles conhecem todos os modelos, todos os anos, né, todas as características, então é muito legal isso. Eu me lembro quando veio aqui a Porto Alegre, vem com alguma frequência aquele 747 cargueiro que veio aqui algumas vezes e tal. Aquilo correu pela internet assim como um rastilho de pólvora, assim, né? Em uma hora estava lotado ali, não era? Com câmeras e tudo. O pessoal se comunica muito rápido por grupos de WhatsApp e tal. E estavam lá. E é curioso que eles têm rádiozinho, eles acompanham a fonia, a comunicação do piloto com a torre, então eles ficam acompanhando tudo o tempo todo. Eles têm o rádio da torre, eles acompanham todas as conversas, né? É um hobby muito legal que se pratica aí com poucos recursos, quer dizer, não precisa ter um grande investimento, né? Um rádiozinho, uma câmera, enfim. E o pessoal tem aí um trabalho um hobby muito interessante também.
observação de pássaros e observação de aeronaves, né? São 2 hobbies que têm alguma semelhança. Pássaros de metal. Pássaros de metal e pássaros... Os dois voar, né? É o fascínio que a gente tem, sempre teve, né? Pelo ar e pelo que voa, enfim, né? Agora são 21h40, nós vamos fazer um breve intervalo e em seguida voltamos. Em 3 minutos estamos de volta para falar mais ainda sobre a importância dos hobbies para a saúde mental, para a nossa vida. Fique com a gente, já voltamos. Estamos de volta com o ponto de conexão aqui na Rede RS. Agora são 21h43, 9h43 da noite. Hoje estamos falando sobre a importância de se ter um hobby na nossa rotina, uma forma de manter a saúde mental e deixar a vida um pouco mais leve. Falando sobre o assunto, estão comigo aqui ao vivo no estúdio do Ponto de Conexão esta noite, Fernando Locatelli, empresário e piloto de acrobacia aérea. Júlia Barros, jornalista e cofundadora do Hobby Book Club. Rafael Nedel, que é engenheiro civil e vice-presidente do Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre, e completa a nossa mesa desta noite o Lúcio Brancato, jornalista e colecionador de discos. Júlia, ontem foi o Dia Mundial do Livro, uma data comemorada em todo o mundo. Nós tivemos aqui atividades em Porto Alegre, não é? E você nos dizia aqui no intervalo que existem grupos hoje que se reúnem para ler em grupo, mas não é para ler em voz alta e alguém ficar escutando. Cada um lê o seu livro, é isso? Cada um lê o seu livro. É uma prática que acontece muito em outros países, né? E agora está chegando muito aqui no Brasil. Então, recentemente foi divulgado até aqui em Porto Alegre, acho que acabaram adiando por conta da chuva, mas teria uma leitura em conjunto no Jardim do Demai. Então, o pessoal... que é um lugar lindo, né? É muito bonito, né? A céu aberto. E o pessoal se reúne para ler. Então, eles fazem piquenique, levam o seu livro e leem. E aí, ali, também é um espaço de troca. Existem também aqui em Porto Alegre já tiveram algumas edições de festa literária, que o pessoal lê. É uma festa em silêncio, mas aí alguns autores vão, depois algumas pessoas, né, têm um microfone, podem falar um trecho de um livro que gostaram, declamar uma poesia, enfim... Então, tem eventos muito legais aqui em Porto Alegre, assim, não só relacionados à literatura, mas à cultura como um todo. Porque sempre se disse que a literatura, escrever ou ler, são hábitos muito solitários, né? O escritor escreve lá sozinho, trancado no seu escritório, enfim. E o leitor também sempre foi uma figura considerada uma figura solitária, que lê lá no seu quarto, na sua sala, enfim, na sua poltrona, com seu abajur na madrugada e tal. Então, vocês estão mudando um pouco essa forma de ler, né? Eu acho que a leitura, ela é solitária, mas muitas vezes ela também pode ser compartilhada, né? Às vezes, se a pessoa prefere ler na sua casa, mas compartilhar com os seus amigos, né? Compartilhar uma indicação, uma recomendação, também já é uma forma de compartilhar, ou então se reunir num clube, como é o nosso caso, ou num parque para ler a céu aberto junto com outras pessoas. Uma coisa que a gente não vê muito por aqui, que é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos, é que autores percorrem universidades, enfim, lendo trechos dos seus livros, às vezes inéditos, né, que não foram lançados ainda. Eles já adiantam lá para o público alguns trechos dos livros. Já temos isso aqui? Alguém faz isso aqui ou não? Não, em universidades ainda não me ocorre, assim, né, tão autores recorrente, mas tem isso, muitas né? feiras aqui em Porto Alegre. A gente tem a Feira do Livro de Porto Alegre, que é a maior feira a céu aberto da América Latina. Então, sempre tem muitos autores bons, né? Autores, autoras. Tem muitos encontros literários que hoje muita gente também promove a literatura em suas redes sociais, promove encontros presenciais com autores, então traz autores para cá, né, que às vezes são de outros lugares do país, outros lugares do Brasil. Então tem essa prática em universidades, né? Eu acho que é mais quando é uma aula aberta, alguma coisa assim, não tem muito essa prática, pelo menos eu não conheço, né? E mas ontem tivemos aqui a Noite das Livrarias, né? A Noite das Livrarias, que aconteceu a exemplo em vários da lugares. Noite dos Museus, né? Isso. As livrarias ficam abertas e as pessoas... Com chuva e tudo, rolou e foi bacana. Foi muito legal. Eu não tive a oportunidade de ir ontem, porque eu estava numa cobertura de uma feira do livro, que tá rolando. Sim. Mas foi muito legal, assim, teve uma repercussão bem bacana pelo que eu vi. E várias livrarias abertas à noite,
né, com programações, com música também, então acho que isso que é legal, assim, promover o ambiente. Você estava na Feira da Restinga? Eu estava na Feira do Jardim Leopoldina, mas também fui na Feira da Restinga. Teve uma feira, né? Está acontecendo, né? Uma feira muito legal também. Uma descentralização que a Feira do Livro está fazendo. Que bom, a gente vê essa volta do livro com força, a gente vê a volta do vinil, alguns objetos de arte, né? Analógicos, muito antigos, que estão conosco aí, o caso do livro há centenas de anos, né? O vinil também já do século passado, voltando, né, aos poucos, voltando. Então isso é muito legal, porque aproxima as pessoas, traz as pessoas de volta. Eu queria propor aqui para a gente, para a nossa conversa aqui, assim, que vocês devem ter curiosidade sobre o hobby do outro, né? Então que vocês fizessem alguma pergunta para o outro aí também, sobre o hobby de cada um. Eu tenho na verdade, algo que é curioso, que relaciona muito com o trabalho de observação de pássaros também, porque principalmente aqui no Brasil, né, durante as décadas de 1960 e 70, eram editados em disco de vinil os sons dos pássaros da Amazônia, né? Principalmente pela editora Abril, acho que fazia muito isso. Pássaros do Pantanal. Então tinha, claro, porque era o formato que existia, né? Então eu queria saber... porque pro meu universo ainda tá ali Pássaros da Amazônia em vinil, mas hoje em dia no mundo digital, não sei se tu acompanha isso também, tem esse tipo de gravação, as pessoas têm acesso a isso, porque a maneira que a gente tinha acesso, né, com o disco de vinil, e eu tenho alguns exemplares que são super interessantes, são fascículos, né, que vem ali textos explicando, então é super completo, e eu queria saber se isso ainda de alguma maneira se modernizou para o bem ou para o mal, na verdade. Assim, tem alguma plataforma, onde é que estão esses sons, esses cantos de pássaros? Sim, a verdade é que na observação de aves, eu acho que dá para argumentar que a audição é mais importante que a visão. Sim. Né? Eu vi um ornitólogo falando esses dias que 60% do levantamento de espécies que ele faz, das aves que ele observa, é através da audição. Né? Então, é um instrumento principal no final das contas. Né? Principalmente se tu tá num ambiente de mata fechada, assim, muitas vezes tu não vê o bicho, tu ouve, tu sabe que ele tá ali, né? Aí tu vai fazer silêncio, vai ver se ele se aproxima, eventualmente com responsabilidade de botar ali o playback. Mas é interessante que existem plataformas onde tu pode subir os teus registros. Acho que aqui eu mais gosto é o Wikiaves, e tem outra que se usa muito, que aí é voltada... Wikiaves, tipo Wikipédia, Wikiaves, sim. Né? E tem outra que se usa muito, que é o eBird, eBird, né, de pássaro, ave. No eBird tu pode subir listas, tu marca ali o trajeto que tu faz, tu ativa o aplicativo, marca o trajeto, e tu vai colocando ali as aves, e acho que até tem como configurar ele para... Aí acho que talvez seja o Merlin. O Merlin é um aplicativo que ele identifica as aves pelo canto, né? Coloca o som ali, ele te diz qual é a... Isso, através de inteligência artificial. Claro que, enquanto inteligência artificial, pode ser impreciso, né? Mas é um instrumento que a gente tem para quem está começando. Claro, né? claro. E, assim, ali no Wikiaves, cada ave tem o seu artigo e vai ter o canto da ave. Né? Então, é muito importante... Até pelo uso que vocês fazem, né? Eu estava comentando antes, né? Que no campo, para observação, para chamar os outros pássaros. Mais fácil do que tu levar um toca-disco, assim, um disco de vinil. Então, para comprovar que tu viu, que tu observou a ave, que aquela ave está ali, tu não precisa tirar uma foto, tu pode gravar o canto. Né? E antigamente se fazia através dos discos de vinil. Né? A observação de aves no Brasil, na forma como a gente conhece ela, começa há 50 anos. Ela é muito recente. E tu tinha que ter um gravador de disco de vinil, basicamente. Tu vai saber melhor que eu, mas é um aparelho que vai captar o som, vai vibrar o som, né? E vai gravar no disco de vinil. Né? Acho que eram gravadores de rolo, né? De gravadores de rolo. Com microfones muito sensíveis que captavam. Depois passava pro
aquelas matrizes. E é impressionante como a gente né, também tem isso, da mesma maneira que a gente vai no sebo de livro, a gente vai em sebos de disco, e é uma coisa que existe, tem muito ainda, né? Porque, claro, de repente perdeu o valor afetivo para alguém e tal, e tá lá, e é algo que se encontra e era muito, muito popular e editado por grandes companhias, como na época, assim, a Editora Abril, acho que dentro do próprio Projeto Rondon, acho que também tinha uma iniciativa dentro do Projeto Rondon que de explorar isso no melhor sentido da palavra, né? Então eu acho isso muito curioso, assim, porque eu tenho alguns desses discos que é exatamente isso, cantos dos pássaros, meus vizinhos devem achar que eu enlouqueci, daqui a pouco tem um monte de pássaro dentro de casa. Tem um viveiro de pássaros dentro de casa. E eu tô ali, relaxando, ouvindo os pássaros da Amazônia na Cidade Baixa. Deve ser bom, relaxante. É capaz de até aparecer algum que tenha em comum, que vai ver que é não me diz isso, eu vou conversar. Vai que eu tô ali e vem um na janela ali, não coloque o disco do Urubu. Vem te visitar. Júlia, tem alguma curiosidade, Fernando, sobre o hobby? Eu tenho uma curiosidade a respeito da tua coleção, Lúcio, de discos. Assim, eu gosto muito da parte cultural, também trabalho com cultura. Como que é feita a tua... Assim, hoje deve ter muitos, né? Mas como começou a tua coleção, assim, quais os gêneros que tu mais gostava? E como que... Até para quem está nos assistindo, eu também tenho muita vontade de começar. Eu não peguei a época do disco, mas eu gosto muito, assim... Então, para quem também quer começar uma coleção, quer começar uma curadoria, quais as tuas recomendações? Eu acho que tem diferentes caminhos aí, né? Primeiro, eu comecei, como eu já falei antes, já o natural, era a maneira como a gente tinha acesso à música, né? E dentro disso, eu jovem, ali nos anos 80, quando o rock nacional explodindo, né? Rock in Rio, tudo isso. Sim. Então, eu fui muito... nessa direção, assim, e já que eu citei os vizinhos, hoje eu costumo até trazer isso uma forma de brincadeira, assim, que eu tenho um gosto musical, de gêneros musical muito diverso, né, então às vezes eu fico pensando, eu moro sozinho, né, às vezes, e fico imaginando que os vizinhos devem achar que moram, sei lá, umas 15 pessoas dentro de casa, porque eu posso começar o dia ouvindo, sei lá, um jazz, passar pro rock, pra música erudita, música de concerto e tal. E para quem quer começar hoje, acho que a gente está num ótimo momento, né? Porque voltou a ter no mercado esse tipo de produto. Aqui no Brasil parou durante uns 25 anos, 30 anos, mais ou menos. A produção de vinil... de fábricas que fecharam foi até 1992 e retomou nos anos 2000, 2003, 2004. No início eram pequenas empresas, pequenas tiragens. Pequenas tiragens, isso. Mas hoje já tem uma oferta grande. Hoje é uma oferta gigantesca. Também existem, que talvez seja um dos caminhos interessantes, e é o que eu vejo a nova geração buscando muito. Da mesma maneira que existem os clubes de leitura, tem os clubes de discos. Né? Que é aquilo que faz uma assinatura e recebe através de uma curadoria desses clubes, que daí também tu já pode direcionar. Tem clubes mais voltados para o jazz, para música pop. Então, eu acho que hoje, claro, eu sempre incentivo e vou continuar incentivando o contato direto, que da mesma maneira que as pessoas vão numa livraria, que também frequentem as lojas de disco e de novo, acho que também, estava comentando, né, desse evento que teve agora, também das livrarias abertas, também é uma coisa que Porto Alegre, a gente tem, acho que a gente tem que valorizar isso muito, é uma cidade, assim como tem as lojas de discos nos bairros, né, não fica só em grandes centros comerciais, Porto Alegre é muito bem servida também, felizmente, também de livrarias em praticamente todos os bairros, né? Sim. Então, eu acho que... Voltaram as livrarias de calçada, né? Então, acho que, respondendo, assim, a tua pergunta, eu acho que o melhor caminho hoje é, primeiro, frequentem essas lojas, porque também se tu ainda não descobriu qual gênero que tu vai encontrar ali, é exatamente esse tipo de troca com quem está ali, né? Porque geralmente são proprietários que estão aí no mercado já há muito tempo. Então, eu aprendi muito, assim, eu tive a sorte, ou o azar, não sei dizer, eu estudei no Colégio Rosário, né? E muito próximo ali tem uma loja que já existe desde a década de 80, né? A Toca do Disco. Então, eu costumo... E é onde eu
frequento desde a época de colégio, então eu costumo até brincar com o Rogério, que é proprietário, metade do meu aprendizado de vida, um pouco foi no colégio, mas a maioria foi aqui na loja de disco. Então, acho que é frequentar essas lojas, feiras. A gente tem o Brick da Redenção, é um espaço aberto do público, né, que tem também esses feirantes que vendem isso, e recorrer daí também para o lado mais tecnológico, digamos assim, né, que a gente tem acesso, que são esses clubes que são de empresas de multinacionais e empresas locais também, onde tu faz uma assinatura nesse clube e recebe um disco por mês, que nem também tinha o clube de vinhos, né, de queijos, né? Queijos, de tudo hoje tem clube, então, né? hoje tem muito esse acesso facilitado, assim, mas o que eu sempre digo é, pelo próprio material físico, da mesma maneira que quem gosta de livro, eu imagino que seja muito mais interessante tu ir numa livraria, num sebo, e claro, tem sempre, acho que a gente não pode negar, por estar por ter um hobby que podem pensar que é mais antiquado, né, que é de outros tempos, a gente não pode negar a tecnologia, né, o acesso que a gente tem hoje. Pô, eu já comprei disco no exterior que eu não conseguiria encontrar aqui numa loja, e foi de maneira online. Da mesma maneira, acho que acontece com livros também. Então, acho que às vezes tem que recorrer a essa ferramenta. Tem que casar as duas, né, os dois formatos. Acho que o fato também, quando a gente vai na loja de discos, numa livraria, a gente também descobre muita coisa. Com certeza. No próprio lugar, né? Isso é muito legal. Tem o aspecto visual, né? Você estava falando também do contato com o livro. Eu amo também literatura, livros, o cheiro do livro. A textura. Assim. Agora fizeram um perfume para livro. A textura, o com peso. O cheiro do livro. E com os discos a gente tem essa mesma coisa também. Quando tu vai comprar disco usado, que acho que tem isso também, né? Dentro desse hobby, dentro dessa paixão, na verdade, que acho que todo hobby é uma paixão, né, gente? Que tem os discos novos que a gente compra, lacradinho ali, mas também tem discos usados em bom estado para ouvir, que carregam uma história, sabe? Eu já encontrei bilhetes dentro de discos, sabe? Então, acho que tem esse carinho com o objeto que o online ainda não nos proporciona, né? De entrar numa livraria e ver uma parede de livros, tu tá indo buscar um livro que tu já tá no teu alvo, mas tu acaba encontrando outro. Acho que é o mesmo que acontece com os discos. Também digo isso para o bem e para o mal, né? Que pode isso nos levar à falência hoje em dia também. Isso que a Júlia mencionou, eu acho muito legal. Tem até uma palavra, eu estava tentando encontrar, tem até uma palavra que define isso, que é você entrar numa livraria em busca de um livro, chegar lá, não tem o livro, e você acaba descobrindo aquele outro livro que é um livro que tu vai adorar ler o livro, mas nunca imaginou que ele estivesse ali. Quer dizer, o livro que te encontrou, né? Não foi você que encontrou o livro, né? É o contato direto, né? Só na livraria, né? Dificilmente na internet você vai ter essa experiência. Bom, não achei a palavra aqui, mas... Não é serendipidade? Isto. Aí, matou a charada. Que é exatamente isso, né? Você não está procurando, mas encontra. E algo que passa a ser importantíssimo para ti. Naquele momento tem que comprar o livro, até esquece o outro livro que você estava procurando. Acontece com as aves também no dia a dia. Acontece, né? Não está esperando encontrar ali, ela sai a campo para uma espécie específica e olha, surgiu um outro. Eu digo no dia a dia, assim, porque não existe uma desconexão entre nós e a natureza, entre cidade e natureza. A natureza está ali, a gente só não olha para ela, né? E a observação de aves quebra essa barreira, assim, ela te coloca óculos, sabe? Tu começa a enxergar a vida a todo momento na cidade, né? Achei aqui agora, achei aqui. Essa movimentação, serendipidade. Né? Falando serendipidade. Eu moro muito perto da Redenção, né? Onde vocês também... né? E eu percebo, claro, muito mais no final de semana, quando eu estou mais tempo em casa, dessa questão dos horários, né? O primeiro horário da manhã. Então, assim, mesmo não sendo um observador, né, na prática, assim, caturritas que às 5h42 passam por ali no fim de tarde, então acho que... acabam criando um hábito. Acaba criando esse hábito, sim, eu percebo muito isso. No primeiro horário da manhã, assim, às vezes até muito mais cedo do que eu gostaria, alguns começam né, a cantar ali, mas também tem essa movimentação, né, e como vocês estavam falando antes, assim... acho que parece que voltou mais isso, né? Não sei, parece que
para o bem, temos mais aves na cidade, pelo menos na minha região. É uma percepção que eu tenho, não sei se eu tenho é essa, correto caturritas por tudo que é canto. Mas assim, parece ter mais aves, né? As caturritas estão se reproduzindo mais, assim, porque elas não têm um predador, assim, então um bicho meio que se alastrou, assim, né? Tem essa questão. E a observação de aves nos permite muito a gente observar os impactos que a gente tem na natureza, né? Então, isso tu falou que tem os passarinhos que acordam de madrugada, é porque o dia a dia da cidade é muito barulhento. Então, essas aves se adaptaram a cantar de noite, porque o canto é importante para elas. Ah, sim. Então, de elas dia estão se adaptando... o som abafa. Isso, então elas estão se adaptando a cantar na madrugada que tem silêncio, né? Fernando, alguma dúvida sobre os nossos... Sem dúvida. Os hobbies da nossa mesa aqui? Júlia, eu gostaria de saber, assim, depois que vocês finalizam a leitura, né, vocês fazem algum debate sobre isso? Qual é a percepção de cada um? Sugestões de livros? Como é que funciona? A gente tem... O encontro presencial é para a gente conversar sobre a história que a gente leu. Então, né, um mês antes a gente avisa, iniciamos em fevereiro, por exemplo, e aí o livro vai ser debatido em março. Aí o encontro é em março e aí a gente conversa justamente, né? Esse encontro é para bater um papo, para debater e as opiniões são diversas. Tem alguns livros que são mais unanimidade, tem alguns livros que não, que aí a ideia é mesmo debater, cada uma tem uma opinião. E aí a gente tem, né, uns itens de papelaria que a gente fornece pelo clube. Então ali também cada uma coloca um pouco da sua resenha, personagem favorito. A gente dá nota para os livros de 1 a 5. Às vezes, né, todo mundo quer dar a mesma nota, às vezes tem uma variedade, assim. Então, a gente tem esse bate-papo sempre nos presenciais e muitas que não podem comparecer no encontro presencial, a gente também fala ali no grupo do WhatsApp, né? Elas mandam as suas impressões e enquanto a gente está lendo, a gente vai compartilhando as páginas que a gente está, as frases que cada uma mais gostou, tem as seleções de frases, então... A gente faz mais ou menos assim. E a parte, né, das escolhas, a gente prepara uma curadoria de autoras mulheres. E aí a gente também sempre, agora nos encontros, nós estamos já com 40 integrantes. Então, é bem legal. E aí elas sugerem algumas coisas que elas gostariam de ler. E aí a gente vai... O clube é bem inicial. A gente iniciou em fevereiro desse ano. E aí agora a gente está planejando já algumas atividades, até para a gente sortear alguns livros que elas mesmas gostariam de ler, né? A gente fazer alguns outros formatos, né? Então, até dando um spoiler para as meninas que estão aí assistindo, a gente vai fazer também um bingo de literatura. Então, acho que a ideia é diversificar atividades e também unir isso a experiências, né? A gente tem uma ideia de que hoje... Existem muitos clubes, né? A gente estava falando clube para tudo que é coisa. Sim. Então, a ideia clubes de leitura voltaram de livros, né? Voltaram com muita força. Com tudo, assim. Esses dias mesmo eu estava vendo uma publicação que o nosso clube estava, que tinham muitas opções de clubes, assim, para todos os gostos, né? A gente lê muita ficção, né? Muito romance. Às vezes, agora a gente lê o Realismo Mágico, que tá bastante em alta, que é um livro também... que vai virar filme, que vai virar enredo de escola de samba. Então, a gente sempre procura também ambientar num contexto mais geral das escolhas. Uma curiosidade que eu tenho, Fernando, qualquer pessoa pode praticar acrobacia, não digo como piloto, mas como passageiro num avião de acrobacia, ou tem que passar por um exame de saúde, tem que ter uma avaliação de saúde prévia. A pessoa quer fazer um voo acrobático lá no seu avião. Tem 2 lugares no teu avião, né? Você pode levar um passageiro. Sim. Né? Qualquer pessoa pode fazer esse voo. Pode fazer. Qualquer pessoa. Não há restrição. Claro, a gente chama de briefing, né? Um preparo para a pessoa, a gente explica mais ou menos as sensações que ela vai ter, que tipo de manobra a gente vai realizar. E o bonito da acrobacia é que existe uma acrobacia de competição, que ela é de alta performance. Ah, sim. Mas existe a acrobacia de curtição, que a gente chama, né? Que é uma acrobacia bem mais leve. Ou seja, leve. Tu consegue trabalhar o avião para que ele não tenha tanta força G e tu consiga fazer manobras que não vai causar tanto, eventualmente, desconforto como essa manobra, por exemplo, que é um parafuso, né? Então, tu consegue fazer tunôs leves, né? Sim. Até mesmo loopings leves. Então, eu tenho vários amigos que eu já levei voar, eles realmente adoram, né? É uma curtição.
Então, qualquer pessoa que tiver interesse, como é fazer um salto de paraquedas, né? O duplo, né? Acompanhado. Vai lá, né? acompanhado. Então, a gente pode fazer sim, sem problema nenhum. Se a pessoa tiver um pouco mais de sensibilidade, enjoo, alguma coisa, leva um saquinho, pode Leva levar. Um saquinho, pode levar um saquinho para não sujar o avião. Exatamente, isso aí já está lá. Já tem lá no... Já tem guardado, então... Alguém já desmaiou contigo, já apagou, aconteceu alguma coisa assim? Não. Normalmente o pessoal fica um pouco pálido. Um pouco mas pálido. Só no início. Volta com as pernas um pouco bambas. Um pouco bamba, né? Mas não, é tranquilo, assim. E isso é interessante, sabe? As pessoas às vezes têm um pouco de receio de fazer, porque, a gente vai fazer, né? É um esporte perigoso, é alguma coisa que daqui a pouco vai trazer um risco, mas tudo é muito planejado, né? Treinado anteriormente. O risco é calculado. O risco é calculado. Precisa ter um avião específico para isso. Claro. Precisa fazer um treinamento específico para isso. Então, quando a gente vai exercer acrobacia, a gente realmente está preparado para fazer aquele voo, né? Então, é como se fosse um automobilismo, né? E também corrida de moto, né? Tudo é muito treinado antes. As pessoas falam, é perigoso. Não, né? Se fizer tudo dentro dos parâmetros corretos, a manutenção do avião, tudo. Eu estava vendo ali, me chamou a atenção, todo o teu painel ali, todo o teu avião é um avião analógico. Analógico. Né? É um avião antigo, pode-se dizer. Os aviões, essa aeronave específica, ela é fabricada em 83. 83. E a aeronave dedicada à acrobacia, ela não tem muito recurso de navegação, né? Recursos coisas eletrônicas, né? Então, realmente o rádio, a única coisa digital, mas todo o restante ele é analógico, né? Porque ele é dedicado para isso, para esse tipo de esporte e treinamento, né? Sim. Então, E tu tens ali o quê? Os instrumentos básicos de voo, né? Velocímetro, né? Indica a velocidade da aeronave, o altímetro, a altitude, né? Isso foi em Capão, Fernando? Acho que foi, né? Essa apresentação foi... Não, a anterior ali que apareceu o público, acho que foi Capão, né? Essa aí, na verdade, foi na Academia da Força Aérea. Ah, foi lá em Pirassununga. Em Pirassununga, né? Lá no Ninho das Águias, que é onde a Esquadrilha da Fumaça... a gente tem existe, né, o Comitê Brasileiro de Acrobacia, do qual eu me sinto muito orgulhoso de ter sido presidente, né? Durante 3 anos, que é a entidade que organiza os campeonatos, né, regulares no Brasil. Hoje a gente tem um campeonato anual, né? E que lá a gente reúne lá 40, 50, 60 pilotos nas mais diversas categorias, né? Que a gente passa lá 3, 4 dias, né? Competindo. Então é muito legal, é uma entidade que faz com que a acrobacia seja democratizada, né? Porque antes ela era muito restrita à aviação militar. Né? A acrobacia surgiu... Porque ela surgiu no meio militar. No meio militar, né? Como manobras de guerra, evasivas, né? Exatamente. E depois a acrobacia, ela começou a ser disponibilizada para treinamento dos pilotos, ou seja, para treinar atitudes adversas, né? Normalmente o piloto, ele exerce o voo em determinadas condições, mas eventualmente quando a aeronave saía de atitude anormal, que a gente chama, né, entrava numa atitude anormal, aquilo fazia com que o piloto muitas vezes tomasse um susto e não tivesse uma reação apropriada para isso. Então o treinamento de acrobacia é um aperfeiçoamento para o piloto, né, como se fosse uma direção defensiva. Ou seja, a gente treina na aeronave para poder manobrar a aeronave em condições não normais. Quando ela sai da normalidade. Sai da normalidade. Então... Isso é uma crítica que eu tenho ouvido aí de algumas pessoas, que hoje a formação dos pilotos comerciais carece um pouco disso, né? Quer dizer, os pilotos são formados em simuladores, né? E, enfim, tem pouco contato com o avião de forma assim... mais manual, mais mecânica, né? Então ele voa aquele sistema todo ali eletrônico e tal, mas se der algum problema no avião, como foi o caso daquele avião da Air France que caiu lá em perto de Fernando de Noronha, o voo 447 da Air France, os pilotos se atrapalharam, eles não sabiam o que fazer quando o avião ficou na mão deles, né? Hoje, os pilotos comerciais recebem esse treinamento de acrobacia ou não? Hoje não é dentro do treinamento. Não é exigido. Não é exigido dentro do cronograma de treinamento. Mas seria bom, né? Seria muito bom. É um treinamento adicional, né? Hoje aqui no Rio Grande do Sul existem escolas que têm esse treinamento. Tem aqui o próprio Aeroclube do Rio Grande do Sul, né? Onde eu me formei.
na década de 2000. O Aeroclube de Eldorado do Sul, tem o Aeroclube de Bento Gonçalves, também o Aeroclube de Erechim. Então, são escolas que detêm instrutores capacitados para isso, aeronaves específicas para isso. E a gente chama de um treinamento de Upset Recovery, que é recuperação de atitudes anormais. Sim, então, são treinamentos onde o aluno, em torno de 5 horas, experimenta esse tipo de voo para poder se qualificar de uma forma melhor. Claro, porque nem sempre, quer dizer, tudo ali está sob controle, mas eventualmente pode surgir um problema e o piloto ter de botar a mão e comandar o avião e tirar do piloto automático. E aí ele precisa saber o que fazer, né? Exatamente. Agora são 22 horas e 12 minutos, a gente vai fazer mais um breve intervalo, em seguida voltamos com o último bloco do Ponto de Conexão, falando hoje um assunto muito agradável. Estamos falando de hobbies, atividades prazerosas que fazem bem à nossa mente, à nossa vida. Fique com a gente, já voltamos. Agora são 10 horas e 16 minutos, estamos de volta com o último bloco do programa Ponto de Conexão aqui na Rede RS. E hoje estamos falando sobre a importância de ter um hobby, algo que fuja da nossa rotina e dê uma sensação de bem-estar para a gente. Quem não gosta, né, de uma atividade mais relaxante, enfim. E o nosso chat aqui no YouTube está bombando, o pessoal fazendo muitos comentários aqui. O Rodrigo 71525 manda aqui um abraço a todos, em especial ao amigo Locatelli. Obrigado. Andressa Damasio Bernardi fala, Dali Rafael, olha aí o fã-clube do Rafael. O Raptor Sauro 364 fala, ave é dinossauro, quero é o T-Rex do Sul. Olha aí, hein? E é mesmo, né? Tem uma origem comum, né? E o pessoal aí dos spotting, os spotters aqui de Porto Alegre Spotting HD fala, vamos falar dos plane spotters, já falamos aqui, avião é muito bala. E a gente falava aqui, né, avião e pássaro tem uma afinidade aí, né? Quando a gente olha, muitas vezes observa assim o design dos aviões, ele tem uma semelhança muito grande com o design que a natureza fez para os pássaros, né? Quer dizer, os engenheiros aeronáuticos se inspiram muito nos pássaros, né, Fernando? Muito, muito, muito. Se a gente pegar essa aeronave aí, a maior do mundo, né, o A380, né, o diedro da asa, realmente é muito parecido com as aves, né? Sim. Formato das asas, né? Performance. O avião militar americano, o B-2, B-2 né? Spirit, né? O Spirit é muito parecido com o Falcão, né? Exatamente. Ele lembra completamente o design do Falcão. Claro, a natureza desenvolveu esse design milhões de anos, né? O design mais perfeito, aerodinâmico mais perfeito que existe. Mas vamos voltar aos livros aqui com a Júlia. Júlia, vocês no clube têm lá leituras sugeridas, vocês escolhem uma autora para comentar e tal. E quando a leitura não é aquela que você gostaria, você vai até o fim do livro, Júlia, ou larga no meio? Eu costumo insistir. O livro, a gente estava até conversando aqui no intervalo. Sim. Filme eu já superei, eu largo no meio. Mas o livro eu tento não insistir. Não sente culpa nenhuma de abandonar o filme. O filme já não mais, mas o livro eu ainda tento insistir, porque eu acho que vai vir alguma coisa boa no final. Então, e eu também não sou, assim, dificilmente eu pego algo muito diferente daquilo que eu já tem uma expectativa, então né? No livro, se informa antes sobre o que vai ler. Eu leio muito a sinopse antes também. Pesquisa. Né? Pesquiso bastante antes de comprar. Não compro só pela capa, eu tenho que dar mais uma aprofundada. O meu ex-professor, eu fiz o curso de oficina literária do Assis Brasil aqui na PUC, muitos anos atrás, e meu ex-professor do Assis Brasil dizia isso, né? Não é o leitor que abandona o livro é que abandona o leitor, né? Chega num momento que a leitura fica tão chata que o leitor larga. E o escritor Lira Neto, que é um grande biógrafo, um grande autor de não ficção aqui no Brasil, escreveu várias biografias famosas, ele tem uma fórmula que eu acho sensacional. Ele diz o seguinte, que ele desenvolveu uma fórmula para a leitura dele. Ele deduz da idade da pessoa, você deduz de 100 a tua idade, né? E o que restar ali é o número de páginas que você deve ler antes de desistir. Então, por exemplo, se você tem 80 anos, você vai ler 20 páginas, porque você já não tem muito tempo na vida para perder. Legal, né? Essa teoria. Então, se você tem lá 20 anos, bom, você pode ler 80 páginas, pode
levar 80 para você ter mais tempo, supostamente mais tempo de vida. Eu achei a fórmula sensacional. Sensacional. Então eu tô certa, eu ainda tenho vou fazer 26, então eu tenho bastante página Tu para pode ler. ler mais de 70 páginas. Tenho que insistir mais. Eu já não posso ler tanto assim, não posso perder tanto tempo assim. Mas é legal, né? Eu acho que essa coisa de a gente, às vezes, também não insistir, né? O livro a leitura não pode ser uma obrigação, algo cansativo. Aliás, nenhum hobby, né? Hobby é justamente... Daí deixa de ser hobby, né? É o contrário de tudo isso, né? O hobby tem que ser uma coisa agradável. Tem que ser prazeroso, né? A gente tem que se permitir ser ruim também. Exatamente. Tem coisa porque gosta, não pra ser bom, né? Às vezes a gente tem que ser tão bom na profissão, no trabalho e tal. No hobby não precisa. Eu me sinto de exemplo aqui. Eu não sei, o exemplo, coisa, mas não precisa saber. O teu exemplo foi gostar. sensacional. Não precisa ser um biólogo, um estudioso, um conhecedor. Não, observa, nem fotografa, só a visão lá é o suficiente. Procura na internet. A gente tem no nosso site um guiazinho, um mini guia. Tem o PDF, baixa o PDF, deixa no celular ali e tenta localizar no teu bairro, na tua janela, no caminho para o trabalho, na parada de ônibus, a ave que está ali. Essa ali. Observa as características, a cor, o desenho, o padrão. Começar a prestar mais atenção. Que a gente não presta atenção no dia a dia. Né? Isso ajuda Aqueles livros publicados pela Fundação Zoobotânica, Pássaros do Rio Grande do Sul, Pássaros do Brasil, podem ser um guia interessante, né? Sim, sim. Para quem está começando. Aves do Rio Grande do Sul, acho que é o que a gente mais usa ali no clube. Bacana, né? Sim, é bacana. No final dele tem uma lista com todas as espécies que constam ali. Às vezes tu vai saber o nome. Às vezes esses guias, assim, eles não são o melhor ponto de entrada. O melhor mesmo são os guias de bolsa, os mini guia. Né? Sim. Que você pode levar, inclusive. E procurar pela localidade. Tu vai num parque, esse parque tem uma lista de espécies. Tu vai num hotel. Será que eles não têm ali uma listinha das aves que podem ser encontradas ali? Acho que é das aves mais comum. Vai na Redenção, aqui em Porto Alegre. A gente teve um projeto que a gente colocou aves que são as mais comuns, são 3 placas que a gente tem ali na Redenção. E olha aquelas aves que estão ali, procura elas no teu ambiente. Então, tu vai descobrindo. Tem as plaquinhas lá, orientando. Tem as plaquinhas com a foto, tu pode ter um QR Code que vai levar para o Wikiaves, tu pode ouvir o canto da ave no Wikiaves. Que bacana. Né? Então, olha para as características, o que ela é diferente das outras aves, o padrão, o formato do bico, o tamanho, o habitat. Então, assim, tem muitas coisas que dá para observar nas aves, né? Lúcio, essa é uma dúvida que poderia render um outro programa inteiro aqui para a gente falar sobre isso. Os especialistas, os conhecedores de música dizem que o som do vinil é melhor que o som digital. É melhor? Sim, renderia um programa inteiro. Isso renderia um programa inteiro. Porque tem o chiado da agulha, tem aquela coisa do disco riscado. Mas a qualidade do som é de fato melhor? É de fato melhor, porque a impressão é de forma mecânica. Né? Então não é processado como é digitalmente, né? Tem a questão os sulcos do LP, é uma agulha, é um formato físico de tu absorver a música. Então sim, tecnicamente um ouvido treinado percebe a diferença. Percebe perfeitamente, e às vezes até eu coloco como exemplo a mesma sensação que a gente tem num show. Quando a gente tem aquela sensação da música ao vivo, que a gente sente a música no nosso corpo, um ouvido mais porque treinado. A música é uma coisa física, as ondas sonoras são físicas. Exato, então se propagam. As ondas mais graves tendem a mexer mais com o nosso corpo. Batem no peito. Inclusive é por isso que existe, inclusive, usado em terapias, né, a música. Mas sim, do digital, né, o escutar ele num vinil, escutar num CD ou no digital, tem diferença. Aí é muito não é uma regra de esse é o melhor. É o melhor, eu parto do princípio, é o melhor para ti e continua ouvindo como tu está escutando. Mas, sim, tecnicamente o som no vinil ele é mais puro, ele tem uma definição melhor de ondas graves, agudas e médias, né? Então isso é que eu ouvi de um engenheiro de som que me disse: não, o digital comprime demais. Comprime, exatamente. E aí você não tem essas nuances assim de... Acho não, sem ser a música ao vivo, de estar presencialmente ali escutando, acho que a forma mais pura que a gente tem para fazer uma audição
é com um disco de vinil, né? Maravilha, que bom. Bom, nós temos aqui 4 minutinhos para encerrar o programa, então eu vou dar um minutinho aqui para cada um fazer a sua despedida, as suas considerações finais e uma recomendação, uma dica para quem não tem nenhum hobby aí para começar a fazer alguma coisa. Fernando, o que você sugere? Nem todo mundo pode fazer acrobacia aérea, né? Mas dá para ser spotter, dá para... Ser spotter, né? Eu recomendo sempre, quem tem interesse na aviação, vá até um aeroclube final de semana, se aproxime das aeronaves, né? A gente costuma dizer quando a gente faz show aéreo, né? Se a gente conseguir despertar numa criança que está lá embaixo, né, a paixão pela aviação, para que essa pessoa eventualmente siga na carreira da aviação ou use a aviação para um hobby, valeu o show, né? Então, o ambiente do aeroclube é sempre muito legal, é um ambiente que também as pessoas se dedicam ao aeromodelismo. O aeromodelismo é a porta de entrada, né, para a aviação. Sim. Aqui no Aeroclube do Rio Grande do Sul tem um projeto muito legal, que é de final de semana, onde as crianças vão até lá, montam aeromodelos, começam a ter o primeiro contato com a aviação para despertar o interesse e aprendem sobre aquilo. Então, o Aeroclube, para mim, foi muito bom, né? E continua sendo. Então, essa é a dica, né? A porta de entrada. Porta de entrada. Maravilha. Júlia. Eu acho que o Rafael, né, estava falando sobre a gente não precisar ser bom naquilo, né? Eu vou usar o meu exemplo. A gente não precisa ler tantos livros no ano, tantos livros no mês. Não precisa ser uma crítica literária. Não precisa ser eu não sou uma crítica literária, eu não leio tanto no ano. Então, né, a gente ter a ideia de que às vezes a gente pode ser ruim, a gente pode ler menos, mas o importante é estar fazendo algo que a gente gosta. E para quem não gosta de ler, ou para quem ainda não pegou o hábito, né, ou não conseguiu retomar o hábito, eu incentivo muito atividades manuais. E aí, né, vai desde pintura, agora tá muito em alta, também muita gente está fazendo cerâmica, cerâmica fria. Mas a pintura eu acho que é muito legal porque tem diferentes formas, assim, e a atividade manual, assim como a literatura, ela ajuda ainda mais a desconectar um pouco, né? Exato. Então eu incentivo quem quiser um hobby, atividades Aliás, fizeram manuais. muito sucesso aqueles livros de colorir, porque mexiam Sim, o com Bob isso. Woods. Era um livro, mas era de pintar. Mas era de pintar, mexia muito com isso. Rafael, estamos com pouquíssimo tempo, um minutinho. Tá. Eu recomendo que o pessoal siga a gente lá no Instagram, @coa.portoalegre. E olhem lá as nossas atividades, quem for da região aí que participe, né? E falar que a observação de aves, ela é um hobby que ela se comunica muito com outros hobbies. Porque se tu escreve poemas, tu pode escrever um poema sobre as aves. Se tu faz pintura, tu pode fazer uma pintura da uma ave que tu observou. Claro. Se tu trabalha com cerâmica, tu pode fazer uma escultura. Então, eu acho que ela se comunica bastante com os outros hobbies. E é uma excelente maneira de se desconectar da loucura do dia a dia. Lúcio. Rapidamente, acho que uma dica prática para esse universo do hobby dentro da audição: escutem um álbum inteiro, que acho que hoje em dia a gente perdeu muito isso. Façam esse exercício. Vou escutar esse disco desse artista do início ao fim. Acho que esse exercício pode trazer benefícios e novas manias. A gente vê que nas plataformas, às vezes, as pessoas estão escutando trechinhos de cada música. São playlists. Nem uma música inteira, uma canção acho que inteira. Um ótimo exercício para entrar nesse mundo, seja do vinil, até no online, escutem os álbuns, ou um álbum na íntegra, do começo ao fim, tenha esse momento, né? Acompanhando que o hobby letra, é ter um momento. lendo acho a letra, né? Esse momento é especial. Sensacional. Eu quero muito agradecer aqui a participação do Fernando Locatelli, da Júlia Barros, o Rafael Nedel e o Lúcio Brancato, que estiveram aqui conosco essa noite, falando desse tema tão agradável, tão divertido e tão bacana, que é o cultivo de um hobby, para a gente desestressar, tornar a vida um pouco mais agradável. Se você não tem um hobby, comece a pensar, considerar seriamente a possibilidade de desenvolver o seu hobby aí, porque vale a pena, é muito bacana. O ponto de conexão de hoje fica por aqui. Eu lembro que estamos na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. Também é possível acompanhar o ponto de conexão ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. Uma ótima noite a todos, um excelente fim de semana, até segunda às 9 da noite. Até lá.